Paz e bem, pessoal, tudo bem? Aqui Frei Edson Matias, frade capuchinho, teólogo, psicólogo. Vou baixar meu currículo aqui. Não precisa, né? É porque algumas pessoas me perguntam, né? É, Mas vamos dar continuidade à nossa formação, vamos dizer assim. Mas aqui é muito mais do que uma formação, no sentido assim que o nosso objetivo aqui é partilhar um pouco da espiritualidade franciscana. E se você conhece, se você é membro de algum grupo franciscano, ou se você é da Ordem Franciscana Secular, partilhe esse vídeo, né? Se inscreva no canal para a gente tornar a Francisco de Assis mais conhecido, a espiritualidade franciscana mais conhecida deste mundo que tanto precisa, né, de paz e de bem. Hoje nós vamos refletir, olha só, depois de 2 anos que eu publiquei sobre as admoestações ou as exortações, esqueci 2 admoestações. Eu não sei se eu esqueci ou se eu esqueci de subir os vídeos, mas a irmã Solene me lembrou aqui no YouTube, olha, tá faltando 3. Aí eu encontrei uma, né, coloquei lá nessa, a gente chama playlist das demonstrações, e aí tá faltando 2. Então botei a 25, já está incluída aí já. Agora está faltando a 24 e a 28. E essa de hoje é a demonstração 24. Então vamos lá, bem curtinha, mas que dá para a gente refletir bastante coisa, tá? Como sempre eu falo aqui, os barulhos vocês não se incomodem, viu? Porque aqui às vezes tem umas motos que passam aqui, o cachorro late, tá? Então vamos lá, admoestação 24. Bem-aventurado o servo que ama tanto seu irmão enfermo, quanto não pode satisfazer, como quando está sadio e pode satisfazê-lo. Muito bem, vamos lá refletir, né, de pouquinho. É uma única frase essa admoestação, né? Então, alguém compilou na época que Francisco comentava, vamos dizer, falava, né, na reunião dos frades, normalmente em capítulos, e ele disse esta frase, né, sobre a questão da doença e a questão da saúde. Vamos lá devagarzinho. É bem-aventurado, tão feliz, né? Vamos lembrar que esta admoestação faz parte daquele grupo de admoestações da 13 a 28 que é chamada as bem-aventuranças franciscanas. Então, bem-aventurado, feliz o servo que ama tanto o seu irmão enfermo, quando não pode satisfazer, como quando está sadio e pode satisfazer. Então vamos pensar aqui sobre a questão da doença. A questão do sofrimento aqui incluído, vamos lembrar aqui que estamos na Idade Média, então a doença é tida nesse período, é vista como ou uma concepção que ela é resultado de um pecado, de um erro, ou que Deus a manda para corrigir os seus filhos. Bom, esta é a mentalidade da Idade Média, tá? Então vamos purificar um pouco, né, vamos dizer, essa mentalidade. Nós sabemos que não é assim, né? A espiritualidade cristã não ensina isto. Primeira coisa, que a pergunta: a doença pode ser fruto do pecado? A resposta é sim, né? Mas em que sentido? Vamos imaginar que eu estou bebendo, por exemplo, tomar um copinho de cerveja, né? Quem pode, né? Quem é alcoólatra não pode, alcoolista ou alcoólatra, né? Não pode tomar de maneira alguma, nem colocar um pingo de álcool na boca, né? Mas aqueles que tomam socialmente, o que eu estou chamando socialmente? Tem uma festa, um aniversário, ou em casa toma uma latinha, uma taça de cerveja, uma tulipa, né? Tranquilo, não há problema. Para aqueles que não têm problema de álcool, né? Claro, com álcool. Agora, outra coisa é essa pessoa começar a beber com frequência e muito. Então, o que vai acontecer? Ela vai adoecer, né?
ou ela vai, no mínimo, aí a cerveja vai fazer a pessoa engordar, né? Vai ficar acima do peso, vai desenvolver pressão arterial, pode desenvolver gordura no fígado, porque junto com a cerveja vem os tiragostos, né? E por aí vai. Então, isto vai fazer o quê? O pecado, qual seria o pecado que a gente vê? Pode ser a gula, né? Então, a gula vai gerar um pecado, é, já é um pecado, aliás, mas vai gerar outros, né? Já é um comportamento de estar em pecado, né? E vai gerar outras consequências e vai gerar doenças, né? Essa é uma coisa. Então, a doença pode ser fruto do pecado? Sim. Normalmente sim, né? No mundo de hoje é a grande maioria, né? Dei o exemplo aí da bebida, mas pode ser outras coisas também, né? Várias outras coisas. A ganância, por exemplo, a ganância leva a que a gente explore as pessoas, depois a gente fica com crise de ansiedade, e por aí vai, um monte de coisa, né? Mas a gente pode refletir um monte de situações que a gente pode falar que sim, a doença é fruto do pecado. Agora, a doença no sentido de ser enviada por Deus. Bom, vamos lá devagarzinho, né? Vamos ver se a gente consegue aprofundar esse sentido. A primeira coisa, nós precisamos amadurecer. A doença é enviada por Deus? Tem gente que acha, por exemplo, nós estamos gravando esse vídeo hoje, aqui em maio de 2020, nós estamos vivendo no Brasil a pandemia do coronavírus, o Covid-19. Foi Deus que enviou? Ai meu Deus, não, pera aí, vamos com calma, não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Isso não é o ensinamento cristão. Então vamos lá. Então por que essa doença veio? Né? Essa é a pergunta das pessoas que depois de ouvir o que eu disse agora, às vezes está precisando ali amadurecer um pouco, né? Vai perguntar, então por que a doença veio? Vamos pensar direito, né? Vamos refletir. Deus nos deu condição disso. Nós destruindo o mundo, invadindo regiões, pessoas precisando de alimentos, né? Às vezes não fazendo a higiene corretamente, né? O que está acontecendo nesses países superpopulosos e também no nosso, claro, né? Mas que precisa adentrar em lugares, comer espécies animais que não é muito comum, né? Então come cachorro, come morcego, come porcos, né? Galinha criada não da forma às vezes como convém, e come outras coisas, então por necessidade ou às vezes por cultura também, né? Não podemos dizer que porque come galinha, ou porque come porco, ou porque come algumas espécies de animais, essas pessoas estão erradas. Não é bem assim não, porque às vezes é cultural, né? O problema é a higienização, né? Como que e também se esse animal ele é silvestre, onde que ele foi colhido, né? E por aí vai. Então isso tem gerado consequências, né? Tem gerado consequências. Pesquisas indicam que na medida que nós fomos aumentando o contato com os animais, o ser humano foi descobrindo novos vírus. Tem ainda vários vírus para descobrir ainda, né? E aí vem as consequências, né? Essa pandemia é isso. Então foi Deus que enviou? Não, né? Mas nós que estamos enfrentando essa situação, podemos interpretar no sentido assim, vivendo essa condição, nós podemos tirar dessa situação de angústia, de incerteza, algo bom? A resposta é sim, precisamos, né? Então Deus nos ensina isto. Então depois que a gente aprender coisas boas com essa situação, a gente vai dizer assim, o Senhor me mostrou durante a epidemia como eu deveria viver, né? Ele me colocou no meu coração, na minha cabeça, como a gente podia melhorar a partir desta doença, né? Então assim, a gente pode interpretar assim. Foi Deus que mandou? Não. Mas a doença estando entre nós, nós podemos aprender com ela, ser pessoas melhores, mais fraternas, né? A resposta é sim, né? Então nós podemos aprender. Agora a relação aqui do irmão sadio e do irmão doente. Então aqui tem um aspecto de amor, né?
Às vezes, se tem um parente doente e ele não pode ali, vamos dizer assim, comer de tudo, né? Poxa, não estou podendo comer açúcar, né? A gente tem que enfrentar essa angústia, às vezes um pão, um bolo, quem tem diabetes, por exemplo, né? Pressão alta, gosta tanto daquela costelinha de porco e eu não posso fazer por ele, né? Pois é, agora o amor nesse aspecto agora é ajudar a cuidar desse irmão, né? E às vezes é negar aquilo que ele mais quer, né? Então aí nós vamos revelar o amor, tanto quando estava sadio quanto estava doente. Quando a pessoa estava sadia, eu às vezes fazia uma boa comida para ele ou pedia para a pessoa fazer uma boa comida, né? Então agora não está mais, não está podendo. Então agora eu preciso amá-lo como convém. Aqui a gente começa a refletir assim que amar nem sempre é fazer o que a outra pessoa quer e nem a outra pessoa fazer o que a gente quer, né? Então o amor aqui ele supera o gosto, né? O bem-estar. Então nós precisamos entender isso, né? Que quem ama quer agradar. É verdade, quem ama quer agradar. Só que quando a pessoa cai em situação de doença, nem sempre dá para agradar, né? Às vezes a gente mesmo tem que fazer a pessoa sentir dor, né, para ajudá-la a superar a doença. Por exemplo, às vezes eu tenho que trocar um curativo. Aquilo ali vai doer, né? Vai causar um mal-estar para a pessoa. Mas eu preciso fazer aquilo. Então, eu preciso amar a pessoa como convém. Então, satisfazer nossos irmãos a partir do amor requer responsabilidade. A doença sempre nos coloca em situações diferentes em relação aos nossos irmãos, parentes, né? Quando a gente está sadio, a gente tem um tipo de relação. Quando a gente está doente, a gente tem outro tipo de relação. Ou seja, podemos ficar carente, a outra pessoa fica carente. O que é carente? Necessitado, tanto fisicamente como afetivamente. Como também precisamos mudar o nosso comportamento em relação ao nosso irmão que está doente, né? Então, tudo isso aqui entra nessa reflexão. E quem ama quer cuidar, né? E quer ser agradável para outra pessoa. Mas aí sempre tem que ser com base no amor, tá? Poderíamos fazer, né, várias reflexões sobre essa admoestação, trazendo para os nossos dias, né, sobre da verdadeira dileção, né? Vamos cuidar dos nossos irmãos, vamos dizer assim, tanto se estejam doentes quanto quando estejam sadios, né? Tá, gente? Espero que tenha ajudado aí na meditação da admoestação 24, que eu tinha esquecido, tá? Olha, paz e bem, fique com Deus, Deus abençoe. Tchau.